Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Né? Nós estamos aqui de novo nas conversas livres da polarização. Hoje com um convidado ilustre, nosso amigo Mauai. Mauai, se apresenta aí, cara, porque você é muito melhor de falar do que nós. Fala aí. Eu sou o Mauai, estou falando de São Paulo. Aqui está a minha foto e a minha impressão digital. Pronto, agora já sabem que eu sou Mauai. A gente vai só entender quem é o Mauai ou se ouvir a conversa toda, não é isso, Mauai? É isso aí, vamos conversando que a gente vai se mostrando enquanto conversa. É, isso aí. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto, né, que foi publicado na revista ID, Inteligência Democrática. Vai estar aí na tela, o Luiz vai colocar aí para vocês verem. É uma conversa livre sobre esse texto, não tem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, mas eu acho muito importante quem tiver interesse ler, né? É um texto bem interessante, muito legal. Chama uma história popular da liberdade de expressão. Esse texto está na revista, né, como eu falei, e tem também uma palestra no TED dessa autora, chama Teresa Bejan, né? Teresa M. Bejan. Esse texto, originalmente, do Revista ID, está na revista Persuasion, do Yasha Monk. Então, nós vamos falar sobre esse texto, né? Porque nos tocou, né? Principalmente o Mauai aí, eu acho que tocou a gente também. Né? Eu fiz até uma nota na revista ID sobre essa questão da liberdade de expressão, que é o tema, né, do texto. E eu vou só ler uma parte aqui do final, que eu acho que isso vai servir de introdução, porque entre muitas coisas que acontecem quando falamos, o que pensamos, é que começamos a aprender o que realmente pensamos. Então, a refletir se devemos ou não acreditar nisso. Diogo, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. É, Acho que vai ser bem legal esse papo, não só pelo texto, né, da Berjan, o próprio TED dela é bem interessante. Eu vou falar alguns aspectos que me chamaram a atenção, mas o bacana dessa conversa é também ter o Mauai aqui para conversar com a gente e trazer as perspectivas dele. É um assunto que tem tocado bastante ele e as pesquisas pessoais aí, e eu acho que vai ser muito bacana a gente poder estar nesse espaço, até porque quando a gente fala, e o que a Beijan traz bastante ali no TED, né, sobre a tolerância, a gente está falando de comunicação, que é uma área que o Mauai profissionalmente estuda bastante, entende bastante. Então, eu quero muito ouvir aí a perspectiva dele, mas pegando um pouco para quem ainda, né, acredito que vocês ainda não viram, né, nem o TED, nem o texto, então esse vídeo fica com uma provocação positiva para vocês assistirem, vai estar nos comentários aqui debaixo do vídeo para vocês poderem ver, mas basicamente no TED, que são 15 minutos de fala, ela fala sobre civilidade, mas eu acho que ela foca muito na linha de tolerância ou intolerância, né, e essa relação com a civilidade. Nos Estados Unidos, esse caráter civil, ele tem um outro jeito de ser pensado que aqui nos Estados Unidos. Então, vocês vão perceber quando vocês verem o TED que ela fala desse argumento de você estar sendo civilizado ou incivilizado como uma porta de não argumentação, de não conversa, né? Você acusa o outro de incivilidade, e aí ela entra num aspecto de tentar, pera, o que no final do dia a gente está perdendo, né? Quando a gente tenta fechar essa porta e ela chega na tolerância. E eu acho que o grande ponto de uma percepção ao estudar tolerância em vários momentos do mundo, porque, e aí no texto, né, dela, traduzindo na inteligência democrática, ela traz uma boa parte da bagagem de estudo e pesquisa dela em relação a momentos do passado que a gente também houve graus de tolerância ou intolerância, ou pessoas mais disruptivas que entravam no cenário, no cenário público, né? Seja com um aspecto positivo, ou seja no aspecto negativo, que a gente tem chamado de troll, né? Nos tempos mais atuais. Mas eu acho que o ponto central vai ser por que que eu não consigo suportar essa diferença do outro, né? O que que torna nesse debate atual
a não suportabilidade a ponto de eu negar, né, a participação do outro dentro do cenário público. E aí que entra a parte civil, né, o que ela chama de civilidade no final do dia. Eu vou querer ouvir o Rafa e o Mauá também, do que eles perceberam do texto e do vídeo dela, mas o que ela chama de civilidade no final do dia é você conseguir justamente conviver com o outro completamente diferente de você, com o outro que, em uma certa maneira, ao se posicionar, é, é, ataca a sua identidade ou, né, fere a sua identidade, etc. E que a palavra tolerância significaria justamente isso, né? Você suportar algo que, de uma certa maneira, fere a forma como você pensa, os seus valores, a sua visão de mundo. E esse tolerar, ele significa que você tem um propósito maior. Você tolera porque você acredita que é o jeito correto de você conviver minimamente harmoniosamente com as pessoas do seu bairro, da sua comunidade, da sua família, etc. E que isso leva a um lugar melhor, né? Não é uma tolerância de ignorar, né? Ignorar o outro diferente, que também é outra característica do momento atual. O texto, só um último ponto interessante para trazer uma coisa do texto geral, ela fala muito sobre, ela pega esse caldo de tolerância e civilidade e vai para uma linha do se há ou não algum tipo de limite para a liberdade de expressão, que é um tema muito atual no mundo, e aqui no Brasil, nas últimas semanas, foi quentíssimo, não só com a proibição do X, que já foi pauta de uma conversa nossa, mas também com relação ao que estão levantando o tempo todo para a regulamentação das redes sociais. E eu acho que ela traz um aspecto importante do cenário americano, e eu acho que vai fazer sentido também de conversar nós três aqui no cenário brasileiro, e esse limite ou não da liberdade de expressão a partir do texto do TED, da Bejan. Então, passo a bola aí para vocês, Mauai, Rafa, também puxarem algum fio da meada aí para a gente começar a nossa conversa. Passei aqui um pouco geral que eu entendi e alguns highlights do que eu acho interessante do que eu li e do que eu vi no TED. Eu acho legal, seria legal o Mauai falar, porque ele puxou essa conversa um pouco, né? É um pouco responsável por a gente estar tratando disso aqui. E eu queria ouvir dele o que realmente tocou nele, né? E trazer essa reflexão assim mais imediata e que fez ele provocar a gente para essa conversa, Mauai. Olha, é, o Diogo apresentou coisas aí que tem muito pano para manga, né? Dá para a gente pegar por vários pontos que tem a ver com a questão da liberdade de expressão, com a comunicação, com a convivência civilizada e incivilizada. Tem muita coisa legal aí. Eu gostaria de começar a pensar sobre isso, falar pensando, né, criativamente aqui com vocês, sobre o Karl Popper, que no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o Karl Popper fala da tolerância, que é o paradoxo da tolerância. Ele escreve sobre isso. E, ultimamente, tem sido usado o paradoxo da tolerância para falar que a gente não deve tolerar os intolerantes. E aí toca nesse ponto que o Diogo também falou, quer dizer, como é que a gente lida de forma civilizada com as pessoas que a gente discorda? Não com superioridade moral, porque você fala, eu sei que ele está errado, eu sei que a pessoa está errada, então você não troca ideia, você separa, você mantém uma civilidade, mas é o que o Diogo trouxe, que é aquela civilidade hipócrita, vamos dizer assim, que a gente fica junto, mas não toca no assunto quando o assunto é um assunto que incomoda, é um assunto que não faz a gente ter alguma coisa em comum. E eu acho que é isso que me incomodou tanto e que me trouxe para este momento de puxar essa conversa com vocês, porque a tolerância na convivência, se ela não for administrada, vamos dizer assim, com valores que nos transformem, onde a gente possa se transformar com os outros, comunicando, trocando ideia, interagindo, a tolerância vira uma separação, a intolerância, né? Ela vira uma separação, a gente não fica mais com ninguém, a gente fica junto aos nossos, ouvindo o que é agradável, e o resto, quem não é, vamos dizer, do nosso time, a gente trata mal, a gente exclui, a gente persegue até para chegar num lance quando a gente fala hoje em dia, quando as pessoas são chamadas de fascistas e vem essa confusão toda que a gente está vendo agora. E eu vou ler o textinho aqui do Karl Popper só para a gente jogar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa. Ele diz:
A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Esta reflexão dele é maior, tanto que o Yashamonk defende, inclusive, num texto que ele tem, ele defende a continuação da reflexão do Karl Popper, porque ele não fala que a gente tem que eliminar os intolerantes, ele fala que a gente, dentro da racionalidade, a gente deve discutir, deve conversar ou deve explorar essa intolerância. E ele fala que isso só deve ser motivo de censura quando ele usa até a expressão com pistolas e facas, como se isso vier desse ponto, a esse grau de violência. E a moça do TED, a Teresa Bejan, no final ela fala que para nós, como não concordarmos com os outros, a gente deve ter coragem para falar. E aí eu lembro do Diogo uma vez, numa conversa com alguém na internet, lá no grupo que a gente conversa, o Diogo me falou assim, eu falei, Diogo, você não continuou a discussão ali? Ele falou, não, melhor não continuar agora, deixa a coisa baixar, a gente continua depois, porque tem essa coisa também de conversar, de discutir, de enfrentar, no sentido de argumentar, contra-argumentar, e ter a exposição dos argumentos, mas, ao mesmo tempo, manter a porta aberta para continuar convivendo com a outra pessoa pacificamente. Eu acho que é essa maturidade que a gente tem que pensar, a maturidade da conversação, do conflito que existe, sem a eliminação do outro. Eu acho que este ponto, talvez, que a gente não está maduro. Eu vejo que em algumas situações não há maturidade para encarar isso como uma coisa, um exercício de cidadania, um exercício de democracia, sem virar guerra. Entender que um conflito não é guerra. Eu acho que por aí é o que eu consigo, neste momento, fazer uma digressão aqui bastante improvisada. Espero que tenha ajudado a colocar um pouquinho mais de pimenta aí nesse tempero, nesse molho. Então, a Teresa Bejan, né? Teresa Bejan, ela fala da história, né? Da liberdade de expressão nos Estados Unidos, da primeira emenda, né? Da primeira emenda que diz basicamente que a gente deve tolerar os intoleráveis, né? Vamos dizer assim. Basicamente, existe uma permissividade, vamos dizer assim, na legislação, na Constituição americana, que abriga essa possibilidade de que o discurso, até o discurso mais ofensivo, possa ser proferido, né? E aí ela faz uma história, né? Um levantamento histórico de onde surgiu isso, né? Porque ela primeiro faz um contraponto com os liberais, fala do Locke, de Kant, e aí mostra que a visão liberal daqueles autores ele não era tanto uma visão nesse sentido. Eles pensavam mais numa perspectiva do discurso racional, né? Do proferimento da opinião pública na Assembleia ou alguma coisa desse tipo, né? E na Grécia, né, ela vai identificar, em primeiro lugar, esse movimento, vamos dizer assim, de aceitação do estranho, vamos dizer assim, né? E aí ela cita o cínico, né? O movimento dos cínicos, né? Que era um movimento de filósofos. Diógenes é o principal mentor dessa corrente, e que era um grupo bastante, vamos dizer assim, disruptivo, né? Para citar um exemplo que ela menciona no texto dela, ele se masturbava no barril frente às pessoas, né? Então, mas esse um espaço diferente do espaço, vamos dizer assim, da Assembleia, em que era permitido isso, né? Então foi aí que surgiu essa possibilidade da filosofia, né? Ela não fala dos sofistas, mas eu já imagino que os sofistas estavam ali também nesse ambiente que era tudo que era permitido, né?
e depois ela menciona Jesus, né? Que foi um judeu marginal e que eram, né, os próprios cristãos que vieram depois, que são seguidores, tinham o próprio comportamento deles era um comportamento, né, vamos dizer assim, diferente, né, muito diferente, né? Viviam sem, sem se preocupar com posses, viviam de forma, né, sem, né, e o próprio comportamento deles já não era só a fala, né, não era só o discurso, mas o comportamento também. E depois ela menciona os Quakers, né, que inclusive uma das lideranças dos Quakers, que é a Mary Fisher, né, que ela fala que o estudo sobre a Mary Fisher faz você entender um pouco o que é essa primeira emenda nos Estados Unidos, né? Que você entender por que os Estados Unidos incorporaram isso, quer dizer, ou seja, o liberalismo tem muito na visão dela, gente. Eu não estou falando que é a minha visão, mas eu acho interessante trazer a visão dela é que o liberalismo, essa visão liberal da primeira emenda, ela tem muito mais a ver com esse movimento evangelizador, vamos dizer assim, né, dos Quakers e né, que é do movimento protestante, do que dos liberais mesmo, teóricos, né? E, então, para você entender um pouco esse, esse, esse momento, né, vamos dizer assim, de onde nós estamos, é importante recuperar isso também, né? Porque a gente tende muito a cair no discurso fácil, né? De você criar algum tipo de regramento para permitir que seja isso aqui é permitido, o que não é permitido. Ter alguém para fazer isso, né? Você delegar alguém para fazer isso, né? Um juiz. No caso do Brasil, isso é bem claro, né? Um juiz ter uma conduta que seja balizadora do que pode e do que não pode, né? O fato de você estar delegando isso já é uma, é, completamente é uma mudança completa em relação a essa é o que se propõe na primeira emenda, né? Nos Estados Unidos e o que é importante de levar em conta quando se pensa na democracia, né? Quando você está pensando na democracia, você tem que enfrentar essas questões, né? Não tem como não enfrentar, né? Hoje nós estamos num momento que o discurso, inclusive que ela fala, né? Dos trolls, né? Os trolladores, né? Que sob certo ponto de vista parece que é um pensamento disruptivo. Mas quando você vai ver de perto, o que eles estão falando é para agradar uma galera, né? Eles não tinham essa galera, assim, vamos dizer assim, os trolls modernos, ela cita lá o próprio movimento identitário e a extrema-direita, que tem um discurso, vamos dizer assim, bastante incisivo, mas no final das contas eles só falam para o público deles, quer dizer, um público, é uma proposta de mostrar que lado que eles estão. Enquanto que nesses. Eu estou sendo meio longo aqui na minha fala, mas eu acho que é mais para dar uma pincelada bem geral sobre o texto, porque ela fala do que significa esses movimentos, né, que ela cita, né, que tinham uma perspectiva de persuadir, né, os cínicos, tanto os cínicos quanto Jesus, os evangelizadores e a própria Mary Fisher dos Quakers, eles tinham uma intenção de persuadir aquele ouvinte, né, de fazer com que aquele ouvinte entendesse a mensagem e pudesse, né, se converter àquilo que eles estavam se propondo. E com isso, com essa perspectiva, eles admitiam um discurso do diferente, né? Inclusive ela fala eu vou tentar achar aqui que é um George Fox. Ela fala: os Quakers viam esse evangelismo entusiasmado como uma expressão da liberdade de consciência, que na visão deles resultava diretamente
em uma demanda correspondente por liberdade universal com relação à fala. Conforme formulado pelo fundador do movimento, George Fox, esse compromisso Quaker com a liberdade de expressão era tanto baseado em princípios quanto parresiático, que eles falem o que eles pensam. Ele escreveu em 1661. E que ele seja judeu, ou papista, ou turco, ou pagão, ou protestante, ou que quer que seja, ou que adore o sol, a lua, ou paus e pedras, que eles tenham liberdade, onde cada um pode trazer sua força e ter liberdade livre para falar sua mente e julgamento. Eu não sei se essa tradução aqui está boa, mas eu acho que dá Tá para boa, tá né? boa. Dá para entender essa percepção dele, como é importante que isso seja, porque para eles era importante, né? Então, eu acho que porque que eles tinham a ideia de persuadir, né? Que acho que é a ideia fundamental da democracia, né? Bom, mas já falei demais. Eu vou trazer um negócio para o caldo dessa conversa, pegando um pouco umas coisas que vocês falaram que me lembraram. É, putz, hoje a gente está cuspindo autor aqui, hein, galera? Eu vou cuspir um outro aqui, que eu acho que eu já falei em algum outro momento, que é o John Rawls, e tem um livro bacana dele, que é o Liberalismo Político. E eu gosto muito de um conceito que ele traz ali, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, que é o conceito que ele chama de razoabilidade. Esse conceito, ele é interessante porque ele vai tratando de uma democracia, dos sistemas de democracia e do que deveria ser, os valores principais, ele até ordena, tem uma cabeça um pouco mais organizada, numa maneira meio jurista, mas né, o que que é o fundamental é a gente manter uma certa liberdade política das pessoas, aí vem, né, também, num segundo momento, a questão de não ter uma certa distância para social para poder atuar também no espaço público. E depois o terceiro item ali interessante, né, em relação ao que são, sei lá, os fatores primordiais para se manter uma democracia. Por que eu estou trazendo isso? Ele é tão organizado, ele fala bastante disso, mas ele trata dos elementos, vamos chamar culturais, né? Porque a democracia no final do dia é uma invenção artificial, né? Está criando ali são regras mínimas ali para a gente conviver junto, poder viver junto, né? Fazer as nossas coisas individuais, juntas, etc. Que esse sistema artificial você vai ter ali uma série de correntes culturais, políticas, religiosas que se comportam como que têm uma episteme muito clara, um conhecimento muito claro e se identificam como portadores da verdade, né? Então eu vou ter correntes religiosas que têm esse aspecto do que é verdade, do que é bom, do que é ruim, do que pode, do que não pode, e correntes até políticas que entendem também, né, mais ideológicas, vamos dizer assim, que entendem o que é certo, o que é errado, quem que é bom, quem que é mal, e etc. E ele diz um ponto interessante de que no final do dia a democracia vai ter esse tipo de corrente o tempo todo, né? Então, qual que é o problema e por que que esse conceito de razoabilidade é interessante? É, porque quando você tenta subverter esse sistema artificial da democracia e imputar os seus sistemas de verdade de mundo, aí você está quebrando com todo o jogo, né? Você está destruindo toda a estrutura que permite você tolerar os diferentes ali, né? Então, que seja alguma ideologia que quer implementar a sua regra ali, ou alguma cultura religiosa que assume poder e começa a colocar as regras da sua cultura religiosa como as regras do Estado, isso já começa a dar problema. Então, enquanto esses movimentos forem razoáveis, esse é o ponto. Enquanto o sistema deles de verdade, né, permitirem que eles consigam conviver dentro da democracia e com esse diferente, ser tolerantes com esse diferente, sem parar de executar a sua verdade, entender a sua verdade, etc., e nem querer subverter o sistema para colocar a sua verdade no lugar dos sistemas de democracia que sustentam isso, se eles não quiserem fazer isso, eles são razoáveis. São sistemas de verdade razoáveis. A partir do momento que você não tem sistemas razoáveis e essas pessoas começam a se comportar como trolls, como alguém que, inclusive, não acredita no sistema de democracia, né? Eu não acredito nisso, né? A gente precisa destruir esse negócio, né? Porque quem está contra isso está contra a minha fé, a minha visão de mundo, então esses caras não deveriam existir. E aí começam esses comportamentos de, né,
só falar para o seu grupo, assumir o poder, né, de uma maneira é, eleitoral, simplesmente para poder mudar as regras do jogo, etc. Eu acho que talvez aí esteja um pouco do germe do que está no paradoxo do Popper que o Mauai trouxe, sabe? Então, os intolerantes, né, sistemas religiosos, sistemas ideológicos que têm uma direção de verdade muito clara, vão existir na sociedade, né? Eu acho que o grande ponto é, a gente tem aí um sistema de democracia, né, que permite que todas essa diversidade de pessoas convivam junto, evoluam junto, etc. Se essas pessoas desses espaços que são intolerantes tiverem o objetivo de subverter esse sistema, né, e fazer a regra deles serem a regra real, então a gente já está começando a entrar num ponto que isso vai destruir esse modo de vida comunitário e coletivo. Então, aí a gente está no limite dessa intolerância, né? E aí, não sei se o que o Rafa falou sobre a Bejan comentando sobre o argumento racional, a persuasão, são pessoas que acreditam nesse sistema. Eu acredito no sistema, que eu posso falar com as pessoas, que eu posso ter uma pessoa diferente, eu vou argumentar, eu tenho direito de fala, vou falar, vou tentar convencê-lo de não seguir por um caminho, sabe, de aborto ou não aborto, por causa disso, por causa daquilo, a gente tem espaço para essa conversa. E eu acredito nesse sistema como um ponto. A partir do momento que eu paro de acreditar nisso e começo a jogar contra esse sistema, eu começo a sair desse espaço do razoável, e aí talvez, de fato, tenha algum ponto para ser pensado em termos de cuidado mesmo, né, da democracia. A gente, em algum grau, precisa proteger, né, desse tipo de tomada de assalto, né? E aí o pessoal fala, "Oh, mas ele foi eleito, ele pode fazer o que ele quiser, né? Sei lá, vou trazer um assunto polêmico aqui, né? O pessoal do Hamas foi eleito, né? Foi eleito, então, assim, foi eleito, então, ele é o governo. Mas quais condições de eleição, né? O que de fato é uma democracia ali só porque foi eleito? Então, assim, eu É, acho que o ponto é o cuidado, né? Como a democracia se protege desse tipo de intolerantes que querem dominar e subverter o sistema? Eu acho que aí é o cuidado para a gente não cair em regras, é, falando de regulação de redes sociais, etc., que na verdade seja um tiro no pé para a gente, né? Diogo, eu fico assim, eu fico muito comovido com tudo isso, e principalmente do ponto de vista do que nós estamos vivenciando hoje, né? Que é essa animosidade, que é essa guerra declarada entre as pessoas e onde as pessoas se juntam em tribos e essas tribos não se conversam por uma questão de defender ou de se preservar dentro de um lugar, de um grupo. E esse grupo fala assim: eu não quero. Imagina, para que eu vou ouvir esse pessoal que só fala bobagem? Eu vou ficar com o meu grupo. Quer dizer, a pessoa não está reparando que se ela fica no grupo dela com um discurso recorrente o tempo inteiro, ela não está trazendo nada de novo. Ela está o tempo inteiro montando um grupo que vai conversar do mesmo assunto e eles vão se conformar dentro daquele ambiente. E tudo que vier de fora, tudo que vier trazer novidade, trazer alguma coisa, vai ser rechaçado, vai ser até chegar à perseguição, né? Porque aí vira um negócio de vamos eliminar. Então a guerra tem esse fundamento, né? Essa coisa da verdade que você trouxe. Eu achei muito legal você falar isso das várias racionalidades, das várias razões que convivem. Podemos conviver com as várias razões. Podemos, principalmente, nós podemos nos modificar quando a gente conhece outras razões. Eu acho que é essa abertura, é este lugar que me chamou muita atenção também no discurso no livro da Teresa Bejan, na palestra dela, este lugar da gente ter coragem de também encontrar do outro lado, ou no ambiente, as pessoas que também estão preparadas para ouvir, para não se incomodar e não se vitimizarem no sentido de falar, pô, então, quer dizer, a escuta também torna-se um fator importante, quer dizer, não é só falar, é também, pô, eu preciso ouvir esse cara, mas, porra, mas é completamente diferente de mim, caralho, eu não vou ouvir isso não, bicho, como não? Se você não ouve, vem aquela história. Como é que você fala para se compreender e fala para aprender? Né? Essa coisa da fala que pensa junto e que ao mesmo tempo. Que lugar bacana é esse onde a gente tem a oportunidade
de falar livremente e, ao mesmo tempo, de falar o que incomoda, sem se preocupar em ser assassinado, ser morto, porque você não falou algo que o outro não concorda. Eu acho que esse lugar da maturidade, mais uma vez, eu trago a palavra maturidade nesse sentido da liberdade de expressar junto, de ser livre junto com o outro, falando dessas coisas. E isso é a democracia. É este lugar da democracia como modo de vida, diferente da democracia como regime político nesse sentido, né? Só questão eleitoral, porque a questão eleitoral virou campanha, virou marketing, virou o meu grupo, engajamentos, seguidores, e aí fica essa coisa polarizada que, infelizmente também é a nossa razão de existir aí com o livro da polarização. E eu só queria trazer uma coisa interessante também, porque os cínicos, como corrente filosófica lá do Diógenes, do Crates, é, a definição dos cínicos lá é clareza e realidade. Né? Os cínicos eram aqueles que viam com clareza e com realidade as coisas. Então, eles tinham essa coisa de enxergar as coisas com clareza. Agora, tem um movimento hoje em dia, uma palavra que é usada psicologicamente, que são os cínicos, entendidos como aquelas pessoas que não acreditam têm uma visão negativa do ser humano. Então, os cínicos hoje, considerados do ponto de vista da psicologia, eu estou estudando isso também com um cara muito interessante, e o cinismo é essa coisa de desacreditar que o ser humano pode ser legal, pode ter confiança no ser humano, que as pessoas podem colaborar, trabalhar juntos. Então, o cinismo, hoje em dia, o cínico é aquele que não acha que dá para confiar em ninguém. Eu só queria fazer essa ponte, porque, de certa maneira, isso que nós estamos falando tem muito a ver com o quê? Com confiança entre as pessoas. A gente aprender a confiar e não só manter a civilidade no sentido de ser cordial. Opa, que legal, você pensa diferente. Puxa vida, é mesmo, vamos tomar uma cerveja? Não vamos falar disso, não. Para quê? Agora não vamos falar disso, não, porque é um assunto que, melhor a gente ficar. Né? Então, essa coragem para falar. E aí eu acho que entra uma coisa que o Diogo disse aí que me deixou bastante animado, que é quando a gente tem esses valores importantes, valores democráticos, valores como liberdade, valores como direitos humanos, como tudo isso que vem junto com os valores universais aí, e aí a gente encontra pessoas que não acreditam nisso. E como o Diogo disse, dentro da democracia, do regime político, tem gente que está usando a democracia para trazer esses valores autocráticos, esses valores de violência até. Então, nós, democratas, pessoas que acreditam que a democracia é, como modo de vida, é uma coisa bacana, viver com a liberdade, com todos esses direitos importantes, a gente também precisa persuadir, a gente tem que ter coragem de falar. A gente não pode deixar que esses caras parece que é inimigo, né? A gente não pode deixar que esse discurso da intolerância contra os valores mais importantes que a gente considera, ele tenha. A gente pode até ouvir, mas a gente tem que falar. A gente também tem que falar e tem que se colocar, e as pessoas precisam saber. Porque se a gente calar a boca diante dessa violência, dessa agressividade, dessa autocracia autocratização que tem crescido, a gente vai perder. Somos poucos, mas a gente vai perder. Mas deve ter mais gente que precisa ouvir isso, que precisa falar desses valores, que precisa, a gente tem que peitar. Eu acho que é essa palavra que a menina fala no final do TED dela, ela fala, tem que ter coragem. Coragem para se colocar diante de fazer a defesa desses valores democráticos que nos são muito caros. Então, eu acho que é um assunto muito bacana que a gente trouxe hoje e acredito que dá pano para manga ainda para a gente trazer isso aí. Seria legal também se outras pessoas conversassem, pudessem, colocassem aí o que querem falar e tudo isso. Acho que é bacana. Muito Ela bom. fala que ela fala, esse termo, né, é um termo muito diferente, né? Eu nunca tinha ouvido parresia, né? Eu acho que já ouvi falar, mas assim nunca me atentei. É da Mas origem da retórica. parresia, ele fala no discurso parresiástico, né? É, Aí ela fala que tem duas características do discurso parresiástico, né? Que eu acho que é legal tratar, porque assim, na verdade ela fala da liberdade de expressão em dois momentos, né? Um momento que ela chama da exegoria, né, que eu estava falando, que é a questão do você ter o discurso na Assembleia, né? É como se falar fosse em público. essa oportunidade,
se você tivesse a oportunidade de falar em público né, apresentar lá. Isso é E igual, né? Todos podiam falar, né? A exato. categoria Isso, aberta a todas as pessoas. isso. Isso. E o outro é o parresiástico, que é essa liberdade meio que total, né, no sentido. Mas o parresiástico, ela é interessante que você falou aí da liberdade, da coragem. Tem essas dimensões. A primeira é a coragem mesmo, né? Que você tem que falar. Se você quer falar, não interessa se está errado, porque eu não sei se está errado. Né? Eu volto um pouco naquilo né, o texto no final. Como é que eu vou saber se está errado se eu não falei ainda? Né? Porque a fala também ela tem uma importância no pensamento. Né? De elaboração também do pensamento Exatamente, enquanto fala. exatamente, exatamente. Então, é importante isso, né? E o segundo ponto da parresia, né, do parresiástico, que ela chama de parresia, é parresia, mas escreve com H, né? Então, não sei como é que Participa fala. das ideias. É, Parresia. o segundo ponto é a tolerância nesse sentido, no sentido de suportar mesmo, sabe? Isso. É de suportar. O cara, assim, você tem que suportar, que desaprova, né? Você tem que. Né? Assim, é igual aquele cara que está lá no grupo de WhatsApp e você está vendo que o cara está falando uma monte de merda, mas, porra, faz sentido. Deixa ele falar, porque eu acho que ele aprende também com o que ele fala. Né? Isso é o que o Mauá já até falou, porque o Mauá é professor de oratória, né, Mauá? Mas a gente conversa muito sobre a escutatória, né? Quer dizer, Isso. o escutar, ele permite esse silêncio, vamos dizer assim, tem um silêncio, às vezes, né, em determinadas situações, que diz muito para a pessoa, porque ela está ali no grupo e ela, quando ela ouve o próprio silêncio, ela vai interpretar aquilo, né? Tem uma interpretação daquilo. Então, assim, ela quer convencer, mas às vezes ela acaba convencida. Então, essa cria a riqueza aí eu queria voltar só um pouco essa noção da parresia e da exegoria, porque eu acho que talvez aí seja a divisão que hoje a gente faz aí, nós, leitores do Augusto, entre participação e interação, né? A participação, ela faz parte, você está lá participando, participar dos movimentos, participar do campo da representação, ir lá em audiência pública, exigir, fazer. Mas tem um outro campo, que é o campo da liberdade geral, total, que é esse que ela está falando, que é onde você pode falar o que você quiser, né? Não tem freio, porque você não sabe o que você vai dizer, assim, de certa forma. Né? Porque quando você está dizendo, você está elaborando esse pensamento. Então, é muito importante, até como questões relacionadas à economia, né? Se a gente pensar em termos de inovação, como é que a gente vai querer inovação se a gente vai podar o discurso, né? E aí a democracia tem muito a ver com isso, com inovação, assim, acho que tem muita, né? Assim, basicamente era isso que eu queria falar, né? Porque eu acho que tem essas dimensões. A gente costuma, né? A gente que foi criado nesse momento aí, a gente tem quantos anos de governo do PT? O governo do PT, desde sua origem, tem um foco na participação política, né? E se você vê o discurso da esquerda, vamos dizer assim, no Brasil, é muito em cima de participação, né? Agora, a questão da interação, eles não estão preocupados, né? Então, assim, é muito fácil, por exemplo, você banir o X, porque eles identificam o X, o Twitter, como o lugar da extrema-direita, que deve ser banido, vamos dizer assim, né? Então, a gente, quando está falando dessas questões, que é um texto, né, não tem nenhuma menção ao Brasil nesse texto, mas a gente tem que trazer isso para o Brasil, porque é muito importante a gente refletir sobre isso, né? A gente, no nosso dia a dia mesmo, né? Como a gente lida nos nossos grupos de WhatsApp, né? Já que eu falei de grupo de WhatsApp, como é que a gente lida com a nossa vizinhança, né? Então, e aprender a ouvir, a entender, né? Às vezes a gente não tem é, essa escuta, né? Essa escuta, basicamente. Uma coisa, Rafa, um ponto interessante que você abre aqui para essa conversa,
É, ela comenta um pouco sobre, no texto, né, sobre o fenômeno mais atual das mídias sociais. Então, ela comenta tudo esse histórico e traz um pouco luz para esse novo momento, né, que é, inclusive, ela traz à tona a ideia de que, e isso era verdade lá no início dos anos 2000, né, que a internet iria ser uma grande ágora, né, um grande espaço democrático, e que o que está acontecendo, na verdade, é o grande inverso, né, um monte de bolhas sozinhas se falando e falando para si mesmos, né. Mas é, é um fenômeno novo, é um fenômeno que interessante, que as redes no gerais, por serem um aspecto mais de monetização, acabaram criando algoritmos que fomentavam um espaço de uma emoção nas pessoas, né? É, de ódio ou de raiva e começaram a mostrar isso, porque isso dava muito engajamento, né, a postura, né, de fazer isso. Isso deu muito espaço para essa linha de fake news e que atrapalhou muito, deu muito ruído em vários lugares do mundo por conta disso, por conta do uma brecha que esses algoritmos traziam e que foi surfado alguns políticos que entenderam essa lógica de colocar energia ali e ganhar eleições, né? É, e o grande ponto, assim, a fake news não foi inventada o Facebook, fake news não foi inventada com nenhuma dessas plataformas, a gente tinha desde antes, já operava antes da internet existir, ou ser potente, né? Só que com uma ferramenta dessa, isso expande, isso ganha potência, etc. Eu acho que é nesse lugar que devia estar conversando, né, com pessoas também técnicas do meio digital, para, em algum momento no Congresso, algum projeto de lei, né, conseguir entrar nessa linha de regulação. Isso precisa ter algum tipo de critério de trabalho, precisa de muita gente para poder levantar isso, não pode ser feito de qualquer jeito. E se for feito de qualquer jeito, vai ser um espaço de toli. Vai ser quem decide que aquilo é fake news ou não. Né? Se fosse o pessoal lá da Roma Antiga, Jesus está fazendo fake news, né? Aí você entra nas estruturas de poder rejeitando o divergente, né? A pessoa que está falando diferente ali, né? Só por ele ser diferente, só por ele não ser do meu grupo, né? Só que ao mesmo tempo, você, né, se pegar aquela analogia que eu falei, né, dos intolerantes, de maneira muito direta quererem acabar com a regra do jogo, né? Não acredito nisso, quero entrar para quebrar tudo, né? E usam desse tipo de mecanismo de redes sociais, né? Para construir realidades completamente fora, né? Sem argumentos, sem, né, esse espaço de persuasão, de abertura para o novo. É um espaço com uma certa delicadeza, né? E talvez a ciência entre junto, a gente voltar a olhar isso por aspectos científicos. Tivemos problemas enormes na pandemia, né, com uma descredibilidade na ciência ou de uma profusão de fake news nisso. Então, assim, eu acho que não é fácil. A gente vai estar transitando no paradoxo do Popper e num cuidado em relação à liberdade de expressão que talvez exijam até testes, né? Tipo, faz uma versão, isso aqui deu errado, faz outra. Isso aqui deu errado, faz outra. Porque vai ser um cuidado. E se a gente encarar dessa maneira, eu acho que a gente pode ter sucesso. Se for tentar fazer numa canetada um troço, né, ou não fazer o troço e deixar para o Supremo Tribunal Federal decidir, também não é uma opção. Então, eu entendo esse espaço das mídias sociais como um espaço que potencializa muito desses fenômenos e a gente precisa tomar um cuidado, precisa olhar para isso de uma maneira assim, para regular as coisas, mas com cuidado para não ferir aspectos disruptivos que, de fato, são propositivos, são interessantes, são abertura para novos espaços e não para uma estrutura de poder já falida que tenta eliminar qualquer coisa que não cabe a ela, né? E só para completar, acredito também que criar esse ambiente de emocionar confiável ou num lugar que haja uma reciprocidade e também que haja conversa que incomoda, porque, claro, eu tenho uma frase que eu ouvi lá que é o seguinte: tudo que discorda é desagradável.
quando a gente está falando, alguém discorda, a gente fica numa posição desagradável. Pô, como assim? Tá cortando o meu barato, eu acredito nisso, pô, como assim? E Tá me chamando lidar de com burro, né? Tá me chamando de tá de burro, né? tudo, de ó, que é isso, pô, você cortou, estava certo, quer dizer, a gente tem as crenças, o que a gente precisa entender, e é uma coisa só para fechar aqui minha participação nesse sentido, porque eu acho que a gente tem um horário também aqui, né, para a gente cumprir, não é isso? Então, me lembrei de um professor que eu acho que foi o William Ury, que é um escritor, que escreveu um livro que chama Como Chegar ao Sim. É um cara casado com uma brasileira, até eu li umas coisas dele, ele é muito interessante porque ele trabalha com essa área de mediação de conflitos, mas na área comercial também, vendas, tal, é um cara mais da área corporativa. E aí ele contou uma coisa que ele dava aula numa faculdade, e até no momento em que ele começou a ser questionado pelos alunos. E ele ficava nervoso com aquilo. Quando ele falava alguma coisa, o aluno vinha e contradia, fazia, né, peitava ele, falava que não era aquilo, que não estava certo, e ele ficava nervoso, até o momento que ele aprendeu que ele falou assim: quando eu tomei consciência de que eu não sou os meus argumentos, eu não sou os meus argumentos, os argumentos existem para que a gente coloque as nossas deficiências de aprendizagem. Então, não tem a ver com a pessoa, o argumento ele pode ser modificado, pode ser mudado, pode ser acrescido, pode ser. Então, este lugar dessa racionalidade dentro de um emocionar de respeito, um emocionar de confiança e tudo isso, ele é necessário, porque o conflito de ideias, o conflito de argumentações, o conflito de proposições, tudo, ele é positivo, como trouxe o nosso querido Rafael, que é o seguinte: como é que a gente vai inovar se a gente não discorda, se a gente não troca ideia, se a ideia está boa, não está, melhor a ideia? Isso é que é o negócio que vai fazer o clima, as ideias e a inovação e tudo isso, e a democracia ficar mais fortalecida, porque a gente vai juntando mais inteligências e vai trocando, vai colaborando, vai cooperando. Então, eu acho que esse lugar, por isso, a oratória, no sentido da falar, enquanto fala, processa, aprende. A escuta também do que é desagradável, para a gente ver se eu posso ser modificado por isso, ou então não, pode ser que eu queira defender, ó, isso não tem nada a ver, não, esse negócio não está certo por causa disso e aquilo, de preferência os fatos, que a gente mostra argumentos que são factíveis, né? Mesmo do ponto de vista científico, que possam ser refutados, que possam ser mexidos e contraditoriamente também, e também a conversatória que envolve tudo isso, né? Oratória, escutatória e conversatória para a gente trocar ideias junto nos ambientes mais legais e sair dessa polarização, dessa coisa que é eliminar o contraditório, eliminar o outro, porque eu não consigo suportar a presença do outro, a civilidade no sentido o incivilizado, o bárbaro, o grotesco, né? Agora, conversar coisas difíceis é também maturidade, porque a gente também enfrenta momentos que a gente tem que encarar as discussões que vão rolar em função disso, porque nem tudo são flores, tem hora que a coisa pega, a gente discute, mas não pode fazer disso uma guerra. Eu acho que eu encerro aqui a minha participação neste belo encontro entre aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês e vamos aí, estamos juntos. Obrigado. Legal. Vamos terminando por aqui, né? Eu acho que a questão que fica é como a gente suporta o discurso que visa desestabilizar a prática da tolerância, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Opa, é isso aí. Boa, boa, Acho que como é porque uma coisa é você ser diferente, disruptivo, os moralmente superior, né? doido, sei lá, né? Maluco. A outra coisa é você atacar essa tolerância, né? Né? E Atacar essa. dá para tolerar e ao mesmo tempo ter a coragem de contra-argumentar, né? Então, Sim. assim, o fato de você tolerar o discurso, que é aquela coisa, puta, tá me incomodando, o cara querendo, não sei o quê, inventando ideia do golpe, ou sei lá, outra coisa que vem, além de tolerar, é contra-argumentar, falando, olha, isso não faz sentido com isso aqui, não sei o que, isso aqui, você tá, se você Isso. fizer isso aqui vai dar problema nisso, nisso, nisso aqui, tem um estudo nisso aqui, tem o VDEM ali, tem não sei o que, você contra-argumenta, né? Então, eu acho que Isso. o que, Com fatos, não exato, com ideologias e visões que não tenham a ver com os fatos. Buscar veracidade, estatísticas e tudo isso, né? Científicos, exato. a visão científica racional mesmo, né? Nesse sentido. Eu acho que é nesse caminho, Rafa. Eu acho que tem o lugar do tolerar,
e tem um lugar, né, que eu acho que o Maué frisou bem, que eu acho bem legal, que é o da coragem para contra-argumentar. E quando você. O fato de você, às vezes, sei lá, numa conversa argumentar, ou você responder em um artigo de uma pessoa que você discorda. Você vai fazer uma análise de um artigo, escreve um artigo e fala: olha, essa pessoa está errada aqui, isso aqui não faz sentido, qual disso, isso aqui não tem noção. Você já está, de uma certa maneira, tolerando, porque você respeitou o lugar da fala do outro artigo. Ó, eu li o artigo e está errado aqui. Então, acho que tem um espaço do tolerar, que é Sim. a pessoa ter a exegoria, né, dela, e tem o lugar da gente ter a coragem de contra-argumentar quando isso de fato for algo que está entrando na desestabilização do modo de vida democrático, que é um pouco que a gente quer tentar preservar o máximo possível, né? Aham. Deixa eu falar só uma coisinha aqui que me lembrou ainda sobre a Teresa Bejan, que em algum momento ela fala, eu acho que no artigo, ela fala uma coisa muito importante de que em função desta perseguição, às vezes, às pessoas que se manifestam, que falam, as pessoas estão se calando, as pessoas estão ficando quietas, as pessoas não estão falando porque tem medo. Então, se alimentar este lugar, nós estamos quebrando toda a nossa civilidade no sentido da humanização que a gente precisa, da confiança que a gente tem, porque se a pessoa vai ser agredida quando ela fala e não vai ser escutada, e vai ser cancelada, ela fala da coisa do cancelamento, as pessoas não vão falar mais, vai ficar todo mundo quieto, todo mundo calado e pronto, está fazendo de conta que está vivendo e está nessa hipocrisia social que não vai levar a lugar nenhum. Fica só essa bobagem. Aí a democracia vira só uma escolha de um lado ou outro, né? É, Que é o que é a guerra, no final das contas, né? Ou seja, é o fim da democracia. é o fim, não vamos não, vamos deixar não. Por isso que eu quero continuar trazendo e eu parabenizo vocês aí pelos programas que vocês têm feito, pelas lives, viu? Bacana. Legal. Contem Obrigado, comigo. Mauai. Outros. Feliz demais pela essa tua provocação. Foi um papo, acho que, muito bacana. E agradeço aí a tua presença. Essa troca foi super rica. Obrigado aí, Rafa. Valeu, Valeu, Obrigado pessoal. a você. boa noite, bom Valeu. dia, boa tarde. Valeu. Boa noite, boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau, tchau.